Boa tarde, colegas, professora. Vou dar início aqui ao meu vídeo conceitual sobre o tema que eu escolhi, que foi a gravidade. A gravidade, ela trata-se de uma das 4 forças fundamentais da natureza, né? E está relacionada com os efeitos de atração mútua existente entre dois corpos massivos. Para a gente entender melhor, a força da gravidade, né, é uma atração mútua entre corpos em razão de suas massas e denominada uma força gravitacional. Por exemplo, a força entre a Terra e o Sol, né, eles se atraem, né, de uma certa forma, e essa atração se chama gravitação. Outra força, né, também conhecida, é a força eletromagnética, né, que não é um tema que eu vou falar agora, mas é só para explicar essas 4 forças, né, da natureza. Nós também temos as forças nuclear, né, fraca e a forte. Então, assim, de forma simples, né, a gravidade ela é definida por um peso de um corpo, né, e qualquer objeto que se movimente ou que caia nesse campo gravitacional, ele vai cair em queda livre. E existem diferentes forças da gravitação, né? Por exemplo, os da Terra, né? Que é aproximadamente de 9,8 metros por segundo, né? Em queda livre. Agora vamos falar um pouquinho sobre a gravitação universal. A gravitação universal, né? Que é uma lei de Newton, né, está relacionada a uma força de atração entre o Sol e os planetas e outros corpos celestes. Então aqui na imagem, como vocês podem ver, o Sol ele é o corpo de maior massa, então ele vai puxar todos os outros planetas, porque quem tem a maior massa é que vai comandar, né? Então a gravidade ele tem disso, ele determina o maior corpo vai ter a força maior entre os outros que são menores, né? Isso também acontece com a Lua, né, e a Terra. A Lua, por ser um objeto maior menor, né, ele acaba sendo atraído pela Terra, que é um corpo de massa maior. A gravitação é uma lei desenvolvida por Isaac Newton para explicar as órbitas circulares dos planetas do sistema solar e a força de atração entre eles. Sua fórmula foi obtida com bases nas leis de Kepler, que eu já trabalhei com vocês aqui na sala, as leis de Kepler, né? E a constante de gravitação universal G, que aparece na equação, que é um fruto, né, do experimento da balança de torção desenvolvido por Henry Cavendish. Explicando melhor, né, o que é essa lei de gravitação universal, né? Como, por exemplo, eu falei para vocês anteriormente sobre a Lua e a Terra, né? Elas têm suas massas, suas forças, e ela, por a Lua ser menor, né, ela vai ser atraída pela Terra, né? Então isso é uma das forças da gravitação. A fórmula que nós usamos, né, na gravitação universal é a força igual à gravitação universal, né, com a massa multiplicada com a massa 2, que é a massa menor, dividida pela distância entre elas ao cubo. Então, dentro da gravitação universal, né, entre as leis de Kepler, as que mais vão ser usadas, né, na gravitação universal são a segunda e a terceira, né, que é o período, né, em que esse corpo vai girar. Por exemplo, a Terra vai girar sobre o Sol. Isso também vai determinar sobre vários fatores, né? Que, como eu falei para vocês anteriormente. E também a terceira lei de Kepler, né? Que é claro que não é porque a Lua é um corpo menor que ele não vai influenciar menos na Terra. Porque a Lua tem suas influências na Terra, por exemplo, nas marés do mar, né? Que isso vem ser controlado pela Lua, né?
Bom, agora vamos dar uma olhadinha aqui no meu mapa conceitual do trabalho de Lenina, né? Aqui, desse lado aqui, a gente poderia dizer que é a gravitação universal, né? Que rege, que ampliou para o universo, né? Que foi responsável por determinar as órbitas, né? Também dos planetas, foi ampliada para o universo, por isso que é chamada de gravitação universal. E essa aqui é a gravitação normal mesmo, né? Que é aquela atração de dois corpos, né? Como por exemplo o fruto e o solo, né? Onde o fruto é atraído pro solo. Essa relação da gravitação normal é existente entre dois corpos. Agora a gente vai ver exemplos de gravitação diferentes, planetas e lugares. De um carro caindo em queda livre em cima de uma pessoa. Gravidade da Terra. Lua. Marte. Júpiter. Netuno. Saturno. Mercúrio. Urano. Vênus. Plutão. Sol.